E agora, falando sério, meus amigos, meus queridos amigos que topam qualquer brincadeira nesse nosso Tá na Roda, a gente já fez aqui de Jogo das Três Pistas até agora um novo debate simulado, para falando seriamente. Como é, Priscila, o desafio de estar diante de um debate com o candidato fazendo pergunta ofensiva, tentando te desestabilizar, falar de improviso sobre temas sorteados? E aí, qual que é a sua experiência? Koba, a minha experiência é terrível, porque a gente foi pego aqui de surpresa, tá? Deixa eu falar para nossa audiência, a gente não combinou nada, a gente não sabia. Então, eu acabei de dizer aqui para os meus colegas que é muito difícil, principalmente a questão emocional, né? O Diego levantou lá a bola para eu falar, eu já saí do... Você já fica uma questão assim, você fica nervosa, você fica vagando, o seu cérebro quer responder, quer reagir. E eu acho, né, na minha percepção, obviamente, que o psicológico manda muito ali. Porque a pessoa que tem um domínio sobre si, não tô dizendo que eu não tenho, mas ali ficou evidenciado que eu não tenho tanto, né? Porque eu caí na live aí desse Diego. Percebe-se que aquele que tem uma melhor questão de se dominar sai um pouco à frente, mas não só. Porque às vezes você domina, mas você não sabe o que está falando. Então é uma junção, né, pelo que eu percebi, uma junção de oratória, de domínio, né, psicológico sobre a questão do que você vai reagir ou não. Então, isso é uma grande dificuldade. E também você poder falar com o coração do seu público. Não é simplesmente sair falando qualquer coisa, não é? Você tem que ter um domínio de inúmeras coisas. O que eu vou falar, para quem eu vou falar, se eu devo falar ou não, se eu devo rebater. E a gente percebe, né, dos candidatos, e agora falando, é muito mais fácil falar do telhado do outro quando o nosso passa a ser de vidro, que muitas vezes aquelas reações que a gente até abomina, e eu sou uma dessas que abominei há pouco, antes da gente entrar ali no púlpito, é de que às vezes é até sem que o candidato queira. Não estou dizendo que todas as vezes, né, não partam deles. Mas às vezes é uma reatividade, é uma impulsividade da pessoa. E isso deve ser, então, né, de alguma forma levado em consideração. Então é a junção, a dificuldade é como você vai falar, você tem que tocar o coração da pessoa nervoso. Às vezes ele pega numa questão de honra. Só pra deixar claro, eu não tenho processo criminal, viu, gente? Não, deixa eu deixar claro essa brincadeira. A Priscila é advogada, conhece, por isso que eu disse, ela conhece. De crime ela sabe bem, ela é advogada criminalista. E eu tô falando isso que eu não tenho nenhum processo criminal. Nem eu, viu? Nenhum problema com quem tem, né? Nada disso. É só porque ele falou, ela tem candidato pra levantar a bola? Isso, como advogado tem milhares. Só pra aqui dizer o quê? Porque às vezes fala com a honra da gente, mexe com os nossos filhos, né? A política, o que a gente acaba entendendo que isso é feio, não é esperado, mexe com os filhos das pessoas, mexe com quem você ama. Então as coisas são muito baixas e às vezes a gente descontrola. Então foi muito difícil, viu, meus eleitores? Mas pelo menos eu venci. Eu enfrentei, corajosa. E aí é uma experiência pra gente ver como é difícil mesmo, né? E a gente traz para a nossa política em São Paulo, por exemplo, o Luiz da Atena, né? José Luiz da Atena, que tem quantos anos frente à câmera? Quantos anos lidando com tempo, com ponto eletrônico enquanto está falando com o seu público, um comunicador e que teve dificuldades nos debates. Não foi um bom debatedor. No primeiro debate, por exemplo, ele mesmo reconheceu que não performou tão bem. E aí a gente passando por essa brincadeira, que essa experiência, a gente vê que, de fato, nem os mais experientes na comunicação, nem os mais experientes na política estão isentos de, vez ou outra, não performar tão bem um debate, né, Diego? Exatamente, Koba. E quando a gente fala de debate, é interessante que os objetivos de um debate, eles são distintos do simplesmente ter razão. No debate você está ali vendendo o seu peixe para o seu eleitor, você está com um interlocutor ali tratando sobre algum tema, mas na verdade com quem você está conversando é com a pessoa que está te assistindo, é ela o destinatário final da mensagem do debate. É por isso que muitas vezes nós vemos políticos abandonarem um debate racional, uma busca pela verdade efetiva, uma busca pela solução efetiva de um problema e se rendendo ao simples fato de querer ter razão, querer vencer o adversário, querer derrubar o adversário. Também não estou dizendo que isso é certo, isso é errado. Um grande autor, Arthur Schopenhauer, tem um livro que é praticamente um manual, 38 estratagemas para você vencer um debate, independentemente de ter razão ou não. Algumas das estratégias envolvem até você fazer uma piada para humilhar o seu adversário e com isso conquistar a caridade da plateia, enfim. Então, eu acho que é isso. Quando nós tratamos de política, evidentemente que nós queremos um debate sobre proposta, que nós queremos soluções reais. Mas no jogo político, na hora de uma disputa, aquela disputa que é voto a voto, aqui em São Paulo, por exemplo, temos um empate triplo, como já foi dito, muitas vezes o debate é o que vai definir
qual candidato vai para o segundo turno ou qual candidato vai vencer a eleição. Mas realmente não é fácil, como a Pri disse, a gente foi pego aqui de supetão, mas eu acho que a gente foi bem, né? Nosso debate aqui acho que foi até mais qualificado que o da Prefeitura de São Paulo. Coloca aqui no comentário, você que está no YouTube, coloca aqui no chat, quem é que venceu esse debate simulado do Tá na Roda. Agora, sabe uma coisa, o meu querido Luiz Fernando Pacheco, a gente citou, por exemplo, a situação do Datena, mas aqui entre nós, por exemplo, são experimentados advogados, comentaristas políticos estão habituados com a televisão também, né? Quantas vezes de improviso você não tem que falar em um tribunal do júri, não é? Priscila, Pacheco aí, em quantos anos? Em outras situações, vocês também são testados e já dão conta porque estão habituados àquilo, né? E debate não é um negócio que tem todo dia, meu querido Luiz Fernando Pacheco. Mas, Nelsinho, a gente foi pego de surpresa pela produção, por você. Eu confesso que eu tive extrema dificuldade, fiquei absolutamente infeliz com a minha participação. Não gostei nem um pouco. Não vai votar nem ele nele. Nem eu vou votar em mim mesmo. Ao final, eu fui para a primeira rodada, Sim. né? O Acácio Miranda é um ator. Né? É um ator, assim, ele tem, o teatro está perdendo um grande ator. Ele acabou comigo, ele me detonou. E no final, eu inclusive declarei voto nele. Agora, os candidatos, em geral, eles nos dias de debate, eles não têm outras atividades. Eles passam o dia inteiro se preparando para os debates, fazendo media training, né? É aquilo. Né? Tem um profissional de imprensa simulando o debate com ele, passa o dia inteiro simulando o debate, tentando imaginar as perguntas que os adversários vão fazer, ensaiando respostas. Então, existe realmente todo um profissionalismo por trás disso. O debate, ali, na maneira como foi feito, é muito diferente da nossa conversa aqui. Sim. Né? Dá um certo, para mim, pelo menos deu, uma certa ansiedade, um certo receio. Eu não sabia direito o que falar, eu acho que eu me perdi. O Acácio dominou mesmo, eu peguei. Depois com o Diego foi mais fácil, né? O Diego eu tô acostumado a bater nele, então tudo bem. Mas o Acácio me pegou, me quebrou as pernas. Realmente é um negócio muito difícil e eu acho que pode definir uma eleição, apesar de que a gente não sabe ainda qual é hoje, né, em 2024, o valor verdadeiro do debate, pelo fato das redes sociais estarem dominando muito. O que tem muito no debate hoje em dia, a gente já falou sobre isso aqui, é esse corte, né, que fazem no debate, principalmente o candidato Paulo Marçal, e aí joga nas redes sociais. Sim. Cortes do debate, momentos do debate, né, em que ele vai lá e lacra. O debate em si, até porque muitas dos meios de comunicação que promovem esse debate entre todos os candidatos fazem um debate no horário das 11 horas da noite, quando o eleitor comum, normal, em geral já está dormindo, porque no dia seguinte tem que acordar cedo, porque o transporte público da cidade é muito deficiente. Não tem revanche, não. Eu vou mudar isso. Eu vou entrar no justiça eleitoral contra você, candidato. Vamos lá, o Acácio, parece que no chat aí a turma tá falando que o Acácio foi o melhor do debate vencedor. Qual é a dica então, Acácio? Para mim foi o Acácio. E aí? Eu confesso, e todos nós dissemos aqui, é engraçado, a gente critica os debates, mas a gente usa as mesmas estratégias. O Pacheco facilitou, porque ele não perguntou nada, entrou num tema polêmico, foi fácil. Pro Diogo, eu não perguntei nada e ele ficou perdido na resposta. Então é muito mais você jogar uma casca de banana do que você propor algo efetivo, né? O Diogo falou, voltou. Eu quero mais um direito de resposta. Como perdido aonde? E foi. Então, no fim das contas, a estratégia é muito mais desqualificar a capacidade do outro do que exaltar qualquer proposta ou a sua própria capacidade. E aí, e você, Diogo da Luz, como avalia essa experiência? Eu discordo do Acácio, sem dúvida alguma. Você já participou de campanha política, você já participou de debate? Já participei de debate, inclusive na São Francisco. E teve muitos votos, viu? Teve na São Francisco. Então não foi a primeira experiência. Com o Suplicy, PSTU, aquele ambiente todo que você conhece. Candidatos a senador. Né? É isso. Candidatos a senador. Mas para mim ficou muito claro, mais uma vez, que
o eleitor escolhe por um monte de outras razões e não pelas propostas. Você que está nos acompanhando, que disse no chat quem você preferiu, eu quero ver se você diz qual foi a proposta do seu preferido. Mas não vale voltar para dar uma olhada e dizer, tem que responder rapidamente. A minha impressão é que o que pega mesmo... É mais pela performance do que pelo conteúdo. A performance, a postura, o tom de voz, muito mais do que a fala propriamente. Por isso que eu digo... As pessoas estão assistindo muitos debates agora porque elas estão conseguindo conhecer a personalidade. As propostas ficarão para depois. Primeiro, tem que entender quem é quem. E eu insisto, diga para nós a proposta do seu preferido ou de qualquer outro candidato. Acácio, surgiu um comentário aí de que, por você ter sido melhor no debate, eles jamais votariam em você, que você é o verdadeiro político. Tem essa também. E aí, tem essa, né? Tem essa. Não é sincero. Eu acho que isso é um pouco o retrato do que a gente está vendo hoje. Porque você tem que fazer uma equação em que você seja o melhor do debate, mas não pareça político ao mesmo tempo, né? E é o que a gente está vendo aí nessa nossa campanha. Mas sabe o que acontece? A gente defende, é engraçado, né? O debate, o verdadeiro vencedor do debate tinha que ser aquele ou aquela mais enfadonho, que é o cara que defende propostas, e defender proposta é chato, o cara que defende ou a candidata que defenda dados, e defender dados é chato, e no fim a gente sempre acha que o vencedor é qualquer um, menos esse, né? Sim. Isso que é maluco na história do debate, isso que eu acho maluco, porque a gente dá valor exatamente para essas tiradas, para essas sacadas, e não para o que interessa efetivamente, né? Você foi bem também, Diego. Foi. E aí? Como é que você avalia a sua participação? Olha, Que nota você se dá? é um 10, né? Um 10. Um 10 com louvor. Modesto. Eu tive as melhores propostas, evidentemente, com 10. Né? Mas de fato, Koba, realmente não é fácil, pessoal. Eu nunca participei de um debate político, nunca fui candidato a nada. E experimentando com esse laboratório que nós fizemos aqui no Tá Na Roda, realmente é muito difícil você pensar na hora, nessas estratégias que o Acácio colocou aqui muito bem. De fato, o melhor caminho para se vencer um debate não é mostrar suas próprias qualidades, é mostrar a falta de qualidade de quem está debatendo com você. E é muito difícil você aliar essa estratégia com uma campanha mais propositiva. Concordo também, um debate político ideal teria uma audiência muito pequena. Debate hoje já não tem muita audiência, né? Vamos combinar. Mas um debate de fato, um debate propositivo de fato, teria muito menos audiência, porque tratar propostas, tratar o plano de gestão de uma cidade, de um estado, de um país, envolve questões muito burocráticas, questões que realmente a esmagadora maioria das pessoas não tem sequer conhecimento, não tem sequer entendimento em razão da nossa precária educação pública, e que também não é muito diferente a respeito desses temas no setor privado. Então, realmente, um debate político ideal acho que é um cenário um pouco distante aqui do que nós teremos no futuro político do Brasil. Agora a gente viu as emissoras mudando a estratégia, né? Muitas emissoras não estão fazendo debates, estão fazendo sabatinas. Por quê? Porque daí não tem o confronto direto entre os candidatos, a gente evita ter vários minutos de meros ataques pessoais, e a gente tem perguntas sendo feitas por jornalistas a respeito dos temas da cidade, né? De educação, de saúde, de infraestrutura, como aqueles temas que a gente sorteou aqui. Só que os candidatos, de alguma maneira, também estão transformando essas sabatinas em espécies de debate, né? Escolhe alguém, né, Acácio? Escolhe alguém para ser um opositor ali, escolhe alguém para fazer algum ataque ou alguma menção, como se fosse algo pessoal entre os seus entrevistadores. Você acha que é uma estratégia dos candidatos levarem as sabatinas a um modelo de debate? Priscila Silveira, Cássio Miranda. Fala, Cássio. O Dieguito citou o livro do Schopenhauer, é a primeiro estratagema do Schopenhauer. Você desqualificar o seu adversário. E nas sabatinas isso tem acontecido. Se a gente olhar para os comentários das sabatinas, os candidatos têm desqualificado. E tem um vídeo que eu acho muito bom do Quércia no Roda Viva, há 20 e poucos anos atrás. Todas as perguntas, ele começou com isso, todas as perguntas que faziam que eram incômodas, ele atacava o jornalista. Então o jornalista perguntava, ele respondia, olha, você não pode perguntar isso porque você isso. Então, eles transformaram um debate não com os outros candidatos,
mas um debate entre eles e os jornalistas. Mas é um pouco o defeito da rede social. O cara tá mais preocupado, ele sabe que tem pouca gente assistindo aquilo, ele tá mais preocupado com o corte que com o conteúdo da também, só fazendo... A Cássio Miranda me lembrou, para nós que somos dos anos 80, um Roda Viva com o Quercia, e o jornalista fez uma pergunta e o Quercia só respondia assim: canalha e caluniador. Caluniador e canalha. Canalha e caluniador. Caluniador e canalha. Ele invertia, né? E não saía disso, né? Ele ficou só nisso. Isso virou um clássico, na verdade, né? Então, assim, tem também... O Quercia era um grande comunicador, né? O Quercia, em 86, ele fez uma campanha para governador que foi arrasadora, né? Era aquela... depois a do Fleury, que foi o sucessor dele, que era o Catavento. Mas a do Quercia foi uma campanha que ele moeu os candidatos. Vocês acham que esses candidatos de antigamente, nos modelos atuais, se dariam bem? Se a gente tivesse um debate com Mário Covas, Maluf, Quercia... Depende do modelo. Depende do modelo. Corte de 1,30 não. Porque eles eram mais prolixos. Mas eles faziam debates, inclusive nesse ataque pessoal, mais qualificados. Sim. Se você lembrar o debate das eleições de 89, Brizola, Covas, Maluf, Afif, Collor, Lula, os debates eram muito animados, eles também não propunham nada, mas até as pancadas eram mais qualificadas, eram mais inteligentes.